Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje, um episódio especial, pois quero trazer aqui um conteúdo que nos dá uma grande oportunidade de introduzir um tema que há muito eu gostaria de trazer aqui, conversar com vocês sobre isso, né? E que é muito oportuno, porque afinal de contas, nesse momento, estava aqui escolhendo os temas, né? De vários que eu tenho e de vários que, enfim, acontecem e tal. E neste momento é uma grande. Várias polêmicas rolando, né? As Olimpíadas e tudo mais. E aí eu olhei e falei. Bom, cara, eu acho que esse é o momento ainda mais oportuno para eu trazer, na verdade, outro tema, digamos assim, né? Que é um tema muito mais pertinente e um tema muito mais duradouro para nós, né? Do que focar talvez numa polêmica que agita, e na verdade até como antídoto para lidar com estas polêmicas que surgem, não é? Que é, veja, este trecho que emocionou muita gente do Frei Gilson com o Vilela. E claro, né? Primeiro, acho que o choro do Vilela traz essa comoção, atrai muita gente, né? Mas o que é magnífico é que essa atração, que talvez até seja um pouco mais assim visceral, né? Porque nós temos muito essa coisa de olhar para uma pessoa chorando, a gente fala e chora junto, ou a gente fala e se emociona junto. Mas a gente ali tem uma grande oportunidade de ouvir palavras magníficas deste grande homem que é o Frei Gilson, né? E aí, é claro, veja, eu gostaria de trazer algumas coisas aqui para vocês sobre esse tema, né? Sobre a nossa relação com Deus, sobre esse silêncio de Deus, sobre a dor que nós sentimos muitas vezes e que, claro, é algo que hoje eu acredito, tá? Que acometa muita gente. Ou seja, eu acredito que muitas pessoas estão na posição do Vilela ali, né? Então, que a gente de alguma forma ou de outra chega a essas pessoas também. Espero que uma dessas pessoas seja você, para que a gente contribua com a sua vida de alguma forma, não é? Então, vou passar agora, antes, claro, o que o Frei Gilson fala, né? Mas, antes, já certifique-se de, se você é novo, se você é nova aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e, claro, se inscreva no canal, curta esse vídeo, para que o YouTube sempre avise você quando tiver conteúdos novos por aqui e, claro, também para que este projeto cresça cada vez mais e cada vez mais possamos trazer novos conteúdos aqui para vocês, como este que eu tenho muita certeza que vocês vão gostar, beleza? Então vamos ouvir primeiro a fala, né, a conversa do Frei Gilson com o Vilela e depois vamos tecer alguns comentários aqui importantes sobre tudo isso, beleza? Vamos lá então, ó. Como que é para as pessoas que estão ouvindo isso e falando, poxa, eu rezo, eu oro, mas eu não escuto Deus. Parece que só eu falo e ele não responde. O que você falaria para essas pessoas? Como que é? Ou como pode ser a resposta de Deus? É que assim, às vezes a resposta de Deus pode ser variada. A resposta de Deus pode ser ele falando algo, pode ser ele não falando algo. Também? O silêncio de Deus também é a resposta. Como assim? Tem horas que você não silencia para os seus filhos, para a sua esposa. Sim. A sua esposa quer que você fale, mas você fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento, não é a hora. O silêncio é você dizer, eu estou chateado. O silêncio é você dizer, não é, eu preciso de um tempo. Então muitas vezes Deus vai dizer sim, muitas vezes Deus vai dizer não, muitas vezes Deus vai dizer espere, e muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E por incrível que pareça, Vilela, quanto mais você está próximo de Deus, aí aos grandes místicos de oração, eles dizem que quanto mais você está próximo de Deus, mais ele silencia. Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê, significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria, continuem. Posso? Só antes disso, eu queria agradecer demais porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então, muitas vezes Deus vai te trazer para o deserto, fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. Enquanto você não sair da agitação, enquanto você não sair do barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um grande exemplo disso é Elias. Elias teve um momento muito crítico na sua vida, pediu até para tirar a sua própria vida. Teve um momento que Elias pediu para tirar a sua própria vida. E ele queria desistir de tudo. E Deus levou ele para o deserto. E no deserto, aí um anjo tocou ele e falou, olha, levanta e come. Elias estava todo desanimado. E Deus falou com Elias, não no fogo, não no barulho, mas Deus falou com Elias através de uma brisa, através do silêncio. Então, Vilela, se Deus está fazendo silêncio com você, é porque ele está provando sua fé. Se Deus está fazendo silêncio com você, é porque ele quer falar algo que você ainda não está pronto para ouvir. Você vai precisar se achegar mais a ele. E ele está te provando, ele está te provocando para que você entenda o que ele quer para você. Como que é? Perdão, agora que tá desligado aqui.
Vamos lá, é muito bonito tudo isso que o Frei Gilson disse, né? E veja, é tão bonito, tão cheio de significado, tão completa a sua fala, que até fica difícil, né? O que eu vou acrescentar a isso? Mas sim, eu gostaria de tecer alguns comentários aqui para vocês, tá? Separei alguns tópicos, né? Mas antes, vamos lá. Então, ó, veja, do ponto de vista teológico, tá? Me falta muita coisa, né? Então, vamos lá. Eu sou recém-convertido, né? Faz poucos anos aqui, quase 4 anos onde eu me converti ao catolicismo. Veja, eu até, assim, minha família, né? Aquela católica de BGE, digamos assim. Minha avó era minha avó era católica, né? E ela que me ensinou a ler a Bíblia, ela que muitas vezes me levava à missa, né? Mas, veja, no momento da minha vida eu fui lá e falei, cara, eu não vejo sentido nisso, e parei, né? Graças a Deus, houveram diversos movimentos intelectuais que me conduziram a isso, né? Foi uma via importantíssima. Ontem mesmo foi dia de Santo Inácio e lendo ali a história de Santo Inácio, percebe-se não, fica clara a importância da leitura para ele, né? Para a conversão dele, né? Onde ele é hospitalizado, começa a ler e aquilo toca ele e fala, meu Deus, esse é o projeto que eu quero para minha vida, da santidade, né? Isso é interessantíssimo. E aí, junto com isso, claro, vem a minha esposa, né? Minha atual esposa. Minha atual esposa, eu digo não porque tem tido outra, né? Mas porque na época ela era minha namorada, né? E aí, atualmente esposa, né? Mas na época minha namorada, e ela me levou para missa. E desde então, graças ao bom Deus, eu estou convertido ao catolicismo e buscando cada vez mais poder dizer que sou católico, né? Veja, só que aqui entra um aspecto importante, né? Se vocês forem ver, veja, eu falo muito pouco disso, né? Eu evito trazer, assim, claro, me posiciono e tudo mais, mas veja, que é um primeiro cuidado que eu gostaria que vocês se atentassem, né? Que é o seguinte, quando vocês veem muitas pessoas que acabaram de se converter e que de uma certa forma se tornam eufóricas em relação a isso, claro, imagino eu que no melhor dos sentidos, mas muitas vezes essas pessoas elas acabam misturando muita coisa, né? Por exemplo, você vai ver algumas pessoas que têm grande sucesso profissional e vão atribuir muito aquilo a Deus, é claro, estão corretas naquilo, mas vão começar a fazer uma associação muito materialista da relação com Deus, né? E por que eu estou falando isso? Eu só estou falando isso para que nós primeiro sempre nos atentemos, tá? As pessoas que nós gostamos, por exemplo, pode ser que você goste de mim, né? Mas eu busco ter o cuidado de não trazer conteúdos nesse sentido de uma forma que possa prejudicá-los. E eu não vejo isso muitas vezes em outras pessoas. Muitas sim, claro, mas algumas não, né? Acabaram de se converter, começam a falar de Deus, colocar Deus em tudo, e eu acredito que isso gere muita confusão, né? Veja, eu só estou me posicionando para que vocês até tenham um certo discernimento, né? Não busque necessariamente a opinião de tal influenciador sobre o catolicismo, sobre a igreja, sobre a cristandade ou qualquer coisa assim. Não. Mas como o próprio Frei Gilson coloca, primeiro, homens como o Frei Gilson. Segundo, claro, as leituras, as escrituras, né? Mas a gente vai falar disso também, tá? Então vamos lá. Dado esse parêntese, né? E me posicionando do porquê que eu vou falar essas coisas para vocês, o ponto fundamental que eu acho magnífico que o Frei Gilson coloca, né? É esse ponto da agitação constante, né? Então veja, frequentemente eu vou à missa e uma das coisas mais assim angustiantes para mim é uma vez até que eu acho, se eu não me engano, Pedro Augusto, né, que disse o seguinte: é triste ir à missa, né, e depois da missa ter que buscar um lugar para rezar, né? Ou seja, não mais encontrar na igreja muitas vezes um espaço de este momento com Deus, este momento silencioso com Deus. Então a gente anota aqui, veja, que mesmo as pessoas católicas, cristãs e tal, né, que já estão, né, num momento mais, entre aspas, avançado, mas não avançado de avançado, né, vocês entenderam? Ou seja, mais à frente, né, do que talvez uma pessoa que não tenha nenhuma relação, né, nunca tenha rezado, nunca tenha feito nada disso. Veja. Mesmo essas pessoas se confundem com isso, buscando, mais uma vez, sempre uma agitação constante, uma fala constante, né? Uma música constante, certo? E veja, eu, minha esposa, muitas vezes nós tivemos, assim, uma grande dificuldade de lidar com isso. Muitas vezes nós fomos à igreja rezar e tivemos que sair.
por causa de pessoas que estavam cantando com celular, com música. É uma coisa assim, que de fato, do ponto de vista pessoal, vejo, respeito para mim é um valor muito alto, né? Eu já é uma coisa muito difícil de lidar para mim. E no segundo ponto, né, que é essa, mais uma vez, é quando eu olho um ambiente onde era para isso, aquele ambiente, mas ele acaba não sendo mais usado para aquilo, né? Então veja, por que então aqui é tão importante, né? Eu até trouxe uma outra frase de Blaise Pascal, né? Que é uma frase famosa, que é: todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade de o homem ficar tranquilamente sozinho sentado no seu quarto, né? E aí, veja, este é o grande problema da nossa era, tá? Que é essa agitação constante, mesmo, por exemplo, no momento de contemplação, mesmo no momento de oração. Então, ou seja, essa demanda que é muito genuína do Vilela, né? E que é otimamente respondida pelo Frei Gilson, né? Já demonstra um grande mal do nosso tempo, digamos, né? Que é esta ausência de calma, esta ausência de tranquilidade, esta ausência de silêncio, né? Eu gostaria que vocês até visualizassem assim, o dia de vocês, o dia a dia de vocês, e buscassem nele momentos onde você se cala. Veja, não é um momento onde você está só sem falar. Eu estou dizendo assim, se cala totalmente, ou seja, você não está no celular, você não está mexendo no Instagram, você não está vendo um filme, você não é um momento que fica em silêncio, né? Eu fico em silêncio frequentemente no meu dia, mas eu não estou em silêncio, né? Eu estou lendo, eu estou vendo um filme, eu estou mexendo no Instagram, sei lá, né? Então o que acontece é que essa agitação constante, agora falando do ponto de vista mais do nosso cotidiano mesmo, ela nos conduz a um certo sofrimento. Por quê? Porque faz com que a gente nunca tenha um tempo consigo mesmo. E claro, isso se torne assustador. Certo? E em alguma medida isso se torna assustador. Né? Então, até veja, claro, mais uma vez, não dá pra saber o que o Vilela tá passando, mas perceba isso em você, né? Porque o ponto não é o Vilela em si, o ponto é a nossa relação com esse silêncio, né? Que é angustiante no fundo. A gente, veja, você para minimamente e daqui a pouco você já sente um ímpeto muito grande a buscar alguma espécie de agitação, né? Então veja, é lógico, nós podemos olhar para as agitações cotidianas, é claro, mas também, claro, podemos olhar para as agitações provocadas e viciosas, que são, por exemplo, essas, mais uma vez, por isso que eu falei que é oportuno em relação a essa polêmica, veja. Então, surgiu essa polêmica, por exemplo, da boxeadora, surgiu essa polêmica da abertura das Olimpíadas, surgiu essa polêmica de uma série de coisas, essas quais, claro, né? Imagino que vocês, me acompanhando, já tenham uma certa intuição de como que eu observo esses fenômenos, mas veja, o ponto fundamental é justamente esse. A gente está perdido, nós estamos perdidos em relação a essas coisas, pois veja, elas parecem que dão um certo sentido para nós, não é? Vocês percebem isso? Então, ou seja, eu sou incapaz de ficar em silêncio, eu sou incapaz de refletir comigo mesmo, eu sou incapaz de me interiorizar, né? Como também nos ensinava Santo Agostinho, né? E aí o que acontece? Nesta incapacidade, é claro que eu vou buscar toda e qualquer agitação. E é claro que eu vou me colocar numa posição de sofrimento. Porque nós não somos seres humanos. Veja, nós não somos seres que podemos estar o tempo inteiro na agitação. Vide, então, claro, como resultado, os enormes índices de ansiedade, de estresse. Por quê? Porque nós não estamos acostumados, tá? Biologicamente falando, a esse nível de agitação e estresse. E aí, claro, quando nós paramos para rezar, por exemplo, um recém-convertido, ou até uma pessoa que está há muito tempo, eu e minha esposa conversamos frequentemente sobre isso, sobre o silêncio de Deus. E muitas vezes isso é de uma grande aflição. Por isso esse vídeo, ele é muito para mim, ele é muito, imagino, para você, para minha esposa, para todos nós, né? Então o que acontece? Veja, é claro então que no momento de oração, nós queremos que Deus desça, né, e fale com a gente ali, né? Só que olha que interessante, que esse é um ponto que o Frei Gilson coloca lindamente, que é, veja, no seu silêncio, Deus está nos educando, Deus está nos preparando, né? Deus está nos transformando, por quê? Porque, veja, é claro, filosofia e cosmovisão, então a gente tem que falar um pouco de filosofia aqui, né? Mas veja, vamos lá. Se Deus simplesmente aparece, tá? Se Deus simplesmente se mostra, né? Porque tem muita gente que até se pergunta, por que Deus simplesmente não vai lá e se mostra e tal, né? Porque, nesse sentido, acabou a nossa liberdade. Acabou a liberdade de buscar a Deus. Vocês percebem isso? Então, ou seja, veja, quando
ou melhor dizendo, se Deus se impõe, tá? Sendo que Deus já fez isso, né? Deus já se revelou, né? Veja, tanto que as verdades reveladas, as quais nós não conseguiríamos atingir pela razão, né? Então vejam, e aí o nosso movimento de fé nessas verdades é que fazem e trazem a nossa razão para, de uma certa forma, estudá-las, meditá-las e compreendê-las um pouco mais, né? Mas veja, o ponto é, se Deus simplesmente aparece, acabou a nossa liberdade. Acabou, inclusive, a nossa fé. Porque, veja, tem um microfone aqui na minha frente. Eu não tenho a fé para que esse microfone esteja aqui na minha frente. Eu sei que ele está. Eu não tenho fé nenhuma nele. Entende? Ele está aqui. Ponto. Tá? Então, a fé, ela é, claro, um exercício de busca de algo que nós não... de algo que não se impõe a nós. Porque se ele se impõe, né? Se aquele algo se impõe, ele deixa de ser objeto de fé. Né? Como o próprio Frei Gilson explicou lindamente. Né? Então vejam, esse é o primeiro aspecto, essa agitação constante. Né? E aí você pode se perguntar então, Tiago, mas veja, o que eu faço então com isso? Né? Veja, essa agitação. Claro, veja, vamos lá. Sigam o que o Frei Gilson falou, né? Ou até assistam um episódio inteiro, ou vão atrás do Frei Gilson, para que você entenda, claro, do ponto de vista religioso a coisa, né? Eu vou trazer do meu ponto de vista, que é um ponto de vista que eu consigo me embasar melhor. E se Deus quiser, com muito mais conhecimento lá na frente, eu posso trazer outras coisas para vocês também, né? Mas uma pergunta que fica, para mim, evidente, né? Que é o seguinte, ó. O que a realidade conclama que você faça? O que, na realidade, convoca você? Porque, veja, vamos lá. Esse é o grande problema. Na agitação constante, nós buscamos agitações viciosas. Viciosas, muitas vezes. Mas aí vai lá, né? Pornografia, vício em esporte, não, né? Em joguinhos, né? Joguinhos e tal, né? Pode, uma série de coisas, né? Tá jogado o tempo inteiro no sofá sem fazer nada, mexendo no celular por horas. Então, todas são atividades, assim, de uma certa forma, inúteis, viciosas mesmo, né? E aí, veja, nesses vícios é onde nós muitas vezes estamos negligenciando o que verdadeiramente a realidade coloca-se a nós. Então, o que muitas vezes é a forma de comunicação de Deus? Né? É aquela circunstância na qual você está e que conclama uma certa ação de você. Tá? Então, por exemplo, se você está na tua casa agora, tá? E sua mãe está cansada, seu pai está cansado, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, e você pode fazer algo por essa pessoa. É isso que naquele momento Deus quer de você. Não que você fique debatendo a boxeadora da Olimpíada, por exemplo. Entende? Agora, é claro, isso também pode ser uma convocação da sua parte, né? Ou sei lá, você pode ser um médico, você pode ser alguém que trabalha com esportes, você pode ser um intelectual. Veja, é claro que não estou dizendo assim que todo qualquer envolvimento em polêmicas aqui é uma besteira da sua parte. Não, mas veja, o ponto fundamental é justamente esse. As pessoas, muitas dessas pessoas hoje vivem nessa idolatria política no seguinte sentido, né? Tudo que é político a envolve, capta a sua atenção, né? E faz com que ela viva viciosamente naquilo. Então, por exemplo, quantas famílias não foram destruídas por causa de uma eleição com políticos que não estão nem aí para você? Né? E aí, veja, então, esse aspecto é fundamental. O cessar da agitação, a busca do que a realidade conclama que você faça. E é claro, para quem, eu falo categoricamente para você, pois eu por muito tempo tive que fazer isso também, né? E, veja, eu ainda faço, né? Só que agora, claro, me colocando como um católico, mas, veja, por muito tempo, antes de me converter ao catolicismo, né? De uma certa forma, o que eu buscava fazer? Veja, oração, meditação e silêncio, né? Por quê? Porque aqui entra um aspecto importante. Nós muitas vezes acreditamos que a fé é algo que ou acontece ou não acontece. Não é isso? Então veja, por exemplo, olha, eu talvez um dia acredite em Deus, não é agora, né? Mas um dia eu senti isso, eu vou lá e acredito. É um pouco dessa relação. Ou seja, como se a fé fosse algo que se impusesse em você. Bom, isso é possível,
Para Deus nada é impossível, né? É claro que isso é possível. Tá? Agora veja, o ponto fundamental é que é o seguinte, a fé, ela é resultado de algo também. Tá? Ela é resultado de algo. Então, por exemplo, quando alguém até se coloca, eu acredito em Deus, mas eu não preciso de religião. A gente pode até falar disso mais pra frente, né? Mas um aspecto importante aqui é o seguinte. Quando a pessoa diz isso, ela de uma certa forma, é claro, ela está parcialmente querendo acreditar em Deus. Por que parcialmente querendo acreditar em Deus? Porque ela acredita que acreditar em Deus é simplesmente uma frase. Eu acredito em Deus. E acabou, né? Ou seja, não há nenhuma exigência de relação dessa pessoa para com Deus. Certo? E o que a religião é? A religião é um modo de se relacionar com Deus. Então, por exemplo, quando eu entro no catolicismo, e o catolicismo me mostra, olha, esse é o ritual católico, faça isso, então vamos lá, né? Faça uma oração matinal, faça uma oração no meio-dia, faça uma oração à noite, reze o terço, vá à missa e tudo mais. O que acontece ali? Veja, eu estou ganhando um suporte fundamental de relação com Deus. Quando eu falo assim, não, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, mas eu não tenho religião. Eu estou me colocando numa posição assustadora, que eu até acredito fortemente que seja um dos aspectos do choro do Vilela, que é qual? Eu estou sozinho para com Deus. Veja, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que falar. Entende? Com o maior ser, né? Com Deus. Isso é claro que é assustador. É claro que é assustador. Veja, para uma pessoa que já saiu minimamente da agitação ou foi minimamente sincera consigo mesma, né? Então quando a religião vai lá e fala, olha, faça isso, faça aquilo outro e tudo mais, e de uma certa forma aguarde, né? Ou até, tem muitas pessoas também que, eu quero sentir algo. E aí, mais uma vez, parafraseio Pedro Augusto, uma vez que disse que, mas eu rezo e não sinto nada. Porra, mas você não tá, você tá rezando, você não tá se drogando, né? Então, ou seja, é claro, eu raríssimas vezes eu sinto alguma coisa assim, né? Sei lá, assim. E talvez assim, sei lá, se eu não tô me emocionando com alguma coisa que eu pensei, não sei, assim, é muito difícil você discernir uma coisa com outra. E veja, aí entra o grande papel da religião. Veja, eu preciso, primeiro, ler as escrituras, por exemplo, né? Então vamos lá, claro, não tô passando aqui um cronograma para você. Não. Tô falando aqui de algumas coisas. Veja, que nem ele fala. Frei Gilson, né? Bom, eu leio os místicos, os grandes místicos, e aí eu vejo o que aconteceu com eles. O que aconteceu, né? No caso, Elias. O que aconteceu com outros grandes santos. O que eles falam sobre essas coisas. Né? E ali eu consigo, de uma certa forma, desbloquear em mim uma possibilidade. Né? Um outro aspecto é o que Jesus falou, né? Eu leio as escrituras para saber o que Jesus disse, o que Jesus espera de mim, o que Jesus quer de mim. Né? Eu me silencio e eu faço as orações para que de alguma forma ou de outra, né, eu contemple a Deus e com isso possa ter algum contato dele. Então veja, quando eu anulo a religião, eu estou desamparado. Eu estou sozinho. Né? E aí, no momento de dor, o que vai acontecer? Eu vou estar sozinho. Não porque Deus me abandonou, mas porque eu não busquei a Deus. Porque Deus não né? Uma outra frase de Pedro Augusto, ele não está de sacanagem. E aí, veja, Deus não está de sacanagem, então Deus não nos abandona. Né? Deus nos sustenta, na verdade. Só que Deus respeita a nossa liberdade. Então, quando eu estou sozinho perante uma grande tragédia na minha vida, no fundo, não foi Deus que me abandonou. Fui eu que abandonei a Deus. Fui eu que não o busquei. E como que neste ponto de vista, eu posso acreditar que de uma forma ou de outra, Deus vai aparecer, vai falar comigo e vai resolver meus problemas? Porque é um outro aspecto também. Talvez as suas expectativas para com Deus estejam totalmente desconectadas. Por quê? Porque você não medita, não ora, não se silencia. E aí esse é o ponto que eu falei do início, né? Para você tomar muito cuidado com certos influenciadores que vão lá, são milionários, por exemplo, aí se convertem.
Começam a falar muito de Deus, atrelando o seu sucesso profissional, financeiro e tal, a Deus. Mas veja, se fosse isso, então inverteu um pouco a coisa, né? Porque o cara vai lá e enriquece, depois ele acredita em Deus. Né? Então, peraí, então já fica assim claro que a crença em Deus ela não vai dar como resultado um sucesso profissional, né? E não que Deus não possa te dar, Deus dá. Na verdade, tudo que a gente tem, Deus dá, né? Mas veja, como o Frei Gilson fala, será que você está preparado? Veja, talvez a fama, o enriquecimento ou qualquer coisa nesse sentido seja a pior tragédia da tua vida. A gente vê isso acontecendo. Quantos atores, atrizes, cantores não morreram cedíssimo, destruíram a própria vida, justamente pelo sucesso, pela fama, pelo dinheiro, não é? Vejam, por exemplo, vemos alguns, inclusive cantores e tudo mais, que se converteram, né? Estão aí hoje. E alguns que não se converteram morreram. É claro, não estou dizendo que, pelo amor de Deus, né? Então que, se você não se converter, você vai se afundar. Mas o que acontece é o seguinte, a conversão e tudo isso que nós estamos falando agora são conceitos básicos de relação humana. E não só com Deus, mas consigo mesmo. Não dá para você se sentir em paz na agitação. Não dá. Não acredito em Deus, mas beleza, mas você consegue conceber isso. Né? Não dá. Não dá. Quantas vezes você talvez precise de um momento sozinho? Né? O que isso está denotando ali da sua parte? Vocês percebem? Então, concluindo, tome muito cuidado com essa agitação constante. Tome muito cuidado com essa cegueira em relação à realidade. Não é? E, terceiro, é um convite que eu faço a vocês. Eu não sou católico. Seja muito bem-vindo. Eu não sou cristão. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Fica aqui. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O meu trabalho aqui, ele logicamente não é religioso. Eu não sou religioso, né? Ele é intelectual. Essa é a via, inclusive, a qual eu me aproximei do catolicismo. Quem sabe também não seja a sua, né? E sendo a sua, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E é um convite que eu faço para você. Eu não gosto de, sei lá, ler a Bíblia, né? Eu não gosto de ler as escrituras, ler alguma coisa assim. Tá, então, se comprometa, por exemplo, a rezar um Pai Nosso de manhã e uma noite. Tá? Ou, poxa, Thiago, eu não quero ler a Bíblia, mas eu quero me aproximar de Deus, eu quero, de uma certa forma, ver um pouco disso. O que você me orienta? Bom, eu te oriento a ler as histórias de santos. São seres humanos. Seres humanos que fizeram coisas inacreditáveis. Por exemplo, agora eu estou lendo quando São Maximiliano Kolbe ficou preso num campo de concentração nazista. Veja, é um ser humano que fez aquilo. Tá? Claro, é sustentado por Deus, né? Mas eu não acredito em Deus. Tá, então veja a história dele. Aquilo ali aconteceu, tá? Independentemente de você acreditar em Deus ou não. Aquilo ali aconteceu. Então leia. Será que não é isso que está faltando para você? Porque veja, concluindo, São José Maria Escrivá disse que, na verdade, a crise que nós vivemos é uma crise de santos. E isso, quando nós olhamos em volta, nós constatamos a grande verdade disso. Muitas vezes, sabe por que nós não acreditamos em Deus? Porque nós estamos rodeados de péssimas pessoas. E aí isso acaba nos limitando. Então veja, se nós estamos então rodeados de péssimas pessoas, será que não é isso que Deus está esperando de você? Ser uma pessoa boa, centrada, honesta, atenta, que amorosamente conduz os outros? Fica essa reflexão para vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem o like de vocês e também, claro, deixem o comentário de vocês. O que vocês acharam deste trecho? O que vocês acharam dessa fala? Qual é a sua relação com Deus? Você não é católico? Me deixe saber. Vai ser ótimo ler as opiniões de vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Estudo de caso, episódio e por aí vai. Até mais.